evento é para homenagear o nosso ex-presidente Henrique Carlos Figueira, e contamos com a presença dele aqui ao meu lado, um procurador-geral de Justiça, doutor Luciano de Matos, o nosso procurador-geral do Estado, Bruno Dubé, como também com o subprocurador-geral Flávio Vilham, e também do meu lado direito, com o nosso desembargador Caetano Ernesto, que está por si, representando também o presidente Ricardo Codivir, nosso corregedor-geral Marcos Basílio, o decano da magistratura em segundo grau, que é o nosso vice-presidente, o corregedor desembargador Luiz Veiga, e também o presidente do IAB, doutor Sidney Sanches. E quero agradecer também a presença do terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, do desembargador Maldonado de Carvalho, da segunda vice-presidente, desembargadora Sueli Magalhães, e também de todos que comparecem, desembargadores, desembargadoras. Agradecer a desembargadora Eunice Haddad, minha vizinha em Niterói, que está aí, presidente da Maestra, e agradecer a todos que aqui se encontram. Então, o objetivo nosso, e também agradecer a presença dos juízes, advogados presentes e eventuários da Justiça, e dar início ao nosso evento. O Instituto dos Magistrados do Brasil me entregou algumas notas que eu vou ler rapidamente para não cansá-los. O nosso homenageado, desembargador Henrique, foi graduado pela UERJ em 1974 a 1978, aprovado em concurso público de provas de títulos em 11 de janeiro de 88, como juiz de direito, promovido por merecimento à entrância especial em 1994, desembargador da 6ª Câmara Criminal em 2005, e a partir de 14 de junho de 2005, da 17ª Câmara Civil, diretor adjunto da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a MAERJ, eleito presidente da Multa dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2009 e 2010, depois reeleito presidente da Multa dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro para o biênio 2011 e 2012, membro do Conselho Consultivo da Escola Administrativa da Justiça, desembargador membro da Comissão de Implementação de Planos de Saúde para os Servidores da Justiça, desembargador integrante da Comissão do 40º Concurso do Ingresso à Carreira da Magistratura, Banca de Direito Empresarial, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no biênio 2021-2022, membro titular do Tribunal Regional Eleitoral, classe de desembargador, eleito em 21 de novembro de 2021, devendo assumir ainda esta semana, se eu não estiver enganado. Mas o que eu tenho de mais importante, desembargador, no currículo de Vossa Excelência, é o que eu também tenho no meu modesto currículo, mas que eu acho que é mais importante. Uma de suas passagens mais importantes, vou dizer agora, foi estagiário de Direito no escritório do seu pai, doutor Sebastião Luiz Carvalho. E aqui no IMB, a passagem do nosso homenageado no Instituto dos Magistrados do Brasil, vamos conferir. Em meados da década de 90, filiado ao quadro associativo do IMB, sempre fez-se presente e participativo nas atividades promovidas pela instituição. Em 2003, promovido a segunda instância, manteve-se atuante, dividindo o tempo de julgador com as funções administrativas de liderança das associações voltadas aos interesses dos magistrados. Em 2009, foi homenageado com a medalha do Mérito Cultural da Magistratura Brasileira, outorgada pelo Instituto dos Magistrados do Brasil, durante a festa de independência, evento de reconhecimento nacional e internacional, festividade que integrava o calendário do Rio de Janeiro. Com carinho especial e olhos de quem não se descuida dos que o admira, mesmo seguindo caminhos de ascensão profissional, sempre apoiou o IMB. Então, é este o desembargador Henrique que nós estamos hoje homenageando. Quero apenas fazer um parênteses
para não esquecer da presença aqui do ex-presidente da OAB, Sérgio Zuveira, e que na época que foi presidente aqui da seção do Rio de Janeiro, me ajudou muito quando eu fui presidente da OAB em Itaboraí. Eu prometi lá na época construir a nossa sede e fazer a desvinculação de Itaboraí e Maricá. Maricá era vinculado a Itaboraí. Eu consegui realizar as duas etapas desse sonho, graças à ajuda do desembargador Sérgio Zuveira. Então, dando prosseguimento, eu vou agora, eu já falei a respeito do que constava aqui das notas, eu vou proferir as minhas palavrinhas. Senhor presidente, senhoras e senhores, como disse o filósofo argentino José Ingeniros, os idealistas não fazem milagre, e sim realizam obras magnas, concebem suprema beleza, investigam profundas verdades. Acrescento, no caso do desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, sua capacidade de liderança e de unir toda a magistratura. Foi exatamente o que ocorreu no biênio 2021-2022, quando se encontrava à frente da presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Uma administração inteligente, célere na realização dos trabalhos, deixando marcas felizes de seus atos administrativos. Consequentemente, os jurisdicionados como destinatários finais foram beneficiados por uma justiça mais moderna e eficiente. Os servidores do Poder Judiciário também se sentiram valorizados e, com isso, passaram ao melhor desempenho. E a magistratura viu-se unida com um líder que sabia ouvir e fazer, tudo com simplicidade e sensibilidade. Uma pessoa humana com muita luz que todos admiram. Natural e justo compartilhar estas palavras com toda a sua equipe que lhe acompanhou neste período, porque nada se faz de muito bom e grandioso sozinho. Vossa Excelência, desembargador Henrique, é um semeador de bons pensamentos e ações, e toda semente que brota se faz árvore, floresce e dá frutos. E assim a vida segue, o planeta continua girando e o tempo formando a eternidade. Parabéns por este sucesso administrativo. O IMB, a magistratura fluminense, os servidores da justiça e a sociedade em geral agradecem. E que Deus, de quem tudo dependemos, continue lhe guiando. Passar a palavra agora ao nosso primeiro vice-presidente, desembargador Caetano Ernesto. Cumprimento aqui a todos da mesa, na pessoa do desembargador Peterson Simão, presidente do Instituto, que dá sequência ao brilhante trabalho aqui, representado pelo desembargador Fábio Dutra, conduzindo o Instituto. Cumprimento especial a todos da mesa também, na pessoa do nosso homenageado, desembargador Henrique Figueira. Cumprimento a todas as mulheres presentes, na pessoa da Inês, me permite esse cumprimento especial, e dizer que estou aqui enquanto representando o presidente do Tribunal de Justiça atual, mas também como Caetano, amigo de longa data nessa estrada de tribunal. Aqui volto com muita alegria a esse recinto, onde tomei posse em 97, e foi exatamente neste salão nobre que eu fui homenageado, de forma que 25 anos depois tenho o prazer de voltar aqui para homenagear um amigo, o desembargador Henrique, que fez uma administração primorosa. Eu registro aqui rapidamente, havíamos saído da pandemia. Acredito que essa saída da pandemia trouxe uma série de dificuldades adicionais, talvez tão complicadas ou mais complicadas do que o período da própria pandemia. Eram tempos novos, de novos desafios, completamente diferentes de tudo aquilo que a gente havia vivido até então, pelo menos nós, até a nossa geração. Então, esse grau de dificuldade, esse plus de dificuldade, foi muito bem enfrentado pelo desembargador Henrique. E a outra coisa que eu gostaria de registrar também
que fiquei muito admirado foi a sensibilidade com que tratou não só os magistrados, mas também os servidores, de uma forma igualitária. E também, me recordo muito bem que fui na inauguração do centro, um centro de atendimento, acho que exatamente o local de atendimento. Eu fico a imaginar a dificuldade das pessoas em geral dos jurisdicionados, depois de viajar 2, 3 horas de ônibus, chegar no tribunal. Eu, que há 25 anos, há 50 anos, há 40 e tantos anos frequento o tribunal, às vezes não sei onde fica uma determinada vara. Imagina a dificuldade de uma pessoa simples chegar no tribunal depois de 2h30 para ter que encontrar uma vara de família e ir lá se submeter a uma audiência. Então, esse centro de atendimento, de uma maneira geral, é um centro que tem um viés assim, de coração, de sensibilidade com aquelas pessoas que são invisibilizadas, que me emocionou muito no dia da inauguração que eu tive presente. Então, esse olhar acarinhado em cima desse pessoal que precisa de atenção e dos servidores também de Barra do Henrique, foi uma coisa que eu acho que, dentre muitas, milhares de coisas boas que Vossa Excelência fez na sua presidência, foi uma coisa que especialmente me tocou o coração, e nesses poucos minutos que eu tenho, eu gostaria de registrar, dentre outras coisas. E também fica aqui o nosso agradecimento, enquanto magistrado, enquanto falo pelos servidores também, e por toda a administração do tribunal, pela sua brilhante participação, por toda essa herança que nos deixa depois de 2 anos profícuos e de uma administração humana, sensível e muito séria também. De forma que a palavra de agradecimento volta aqui com muita alegria a esse local para homenageá-lo, porque é de merecida justiça. Obrigado. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano de Matos. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento, agradecendo já o convite ao desembargador Peterson Simão, pelo presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, e em seu nome cumprimentar, para não cansar a assistência, cumprimentar todos os queridos amigos que estão compondo essa mesa, cumprimentar todos os presentes, nosso grande homenageado, sua esposa, todos os seus familiares presentes. E eu preparava, desembargador Peterson, um discurso aqui de meia hora, mas fui devidamente advertido pelo cerimonial, porque é impossível falar do desembargador Henrique em apenas 1 minuto, mas utilizando assim todo o meu poder de concisão, eu quero, em resumo, dizer que nesse período que eu estive à frente da Procuradoria-Geral de Justiça, coincidentemente o desembargador Henrique foi o presidente do tribunal e além de todos os atributos que todos aqui conhecem, tive a oportunidade de fazer uma grande amizade forjada pelo trabalho respeitoso, o diálogo profícuo entre as instituições e falando especificamente em nome do Ministério Público, o respeito que o desembargador Henrique sempre teve pela nossa instituição, e não só o Ministério Público, o Bruno certamente falará da mesma forma, a OAB, a todas as demais entidades que tiveram a oportunidade de conviver com o desembargador Henrique. Nós tivemos várias dificuldades, não foi um período fácil. O desembargador Caetano já aqui bem registrou um período de pandemia, um período de mudanças radicais, como o processo eletrônico, essa introdução que acabou acontecendo em nosso meio, umas alterações bruscas, mas todas elas enfrentadas com muito trabalho, muita dedicação e muita cooperação. Então, o desembargador Henrique é um exemplo para todos nós. O seu trabalho deve ser, de fato, enaltecido. Foi uma grande gestão na presidência do tribunal e, em resumo de todas essas qualidades, a forma com que ele conduziu o
Poder Judiciário do nosso Estado, dialogando com todos os poderes, com as instituições, construindo consensos tão importantes para o nosso Estado e para a nossa justiça. A justiça fluminense precisa muito disso. Então, dentro desse poder de concisão, tendo sido assim o mais resumido possível para que todos possam também dar o seu testemunho, eu queria aqui, Zimar do Henrique, dizer que o IMB agiu de forma maravilhosa ao ter essa ideia de homenageá-lo como está fazendo nesse momento, em reconhecimento não só a todo o seu currículo, mas também a pessoa que o senhor e para nós é um motivo de muito orgulho ter tido a oportunidade de estar junto em todo esse período do seu mandato como presidente do tribunal. Parabéns e parabéns também ao MP pela homenagem. Registro a oportunidade de presença do presidente da OAB, doutor Luciano Bandeira, e também do diretor do Cine de Justiça, Alzimar Andrade, e também do deputado estadual, doutor Bruno Rocha, e também de vereadores que vieram prestigiar o nosso presidente. Passo a palavra ao Procurador-Geral do Estado, doutor Bruno Dubé. Boa tarde a todos, apresentar a todos os presentes, a pessoa do desembargador Peterson Simão, presidente do Instituto, e dizer, presidente Henrique, duas palavras rapidamente de muita gratidão, uma do ponto de vista institucional e outra do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista institucional, devo dizer, para quem não conhece a Procuradoria-Geral do Estado, a gente tem um pouco de mania de grandeza. Então, é um orgulho enorme para a Procuradoria ver um ex-estagiário seu alcançar os principais postos do Judiciário. De modo que, para nós, presidente, a Procuradoria ocupa a tribuna hoje para agradecer muitíssimo toda a sua deferência, o seu tratamento, sua sensibilidade, tratamento humano, cordial, deferente. Para nós foi muito significativo. Todos os avanços que a Procuradoria conseguiu nos últimos anos, eu tenho certeza, posso afirmar com certeza, que Vossa Excelência esteve ao nosso lado, todos os projetos de inovação, busca de métodos alternativos de solução de controvérsias, de apoio ao tribunal. Vossa Excelência sempre foi um incentivador disso e a gente só conseguiu chegar onde chegamos muito por conta do seu apoio. Com agradecimento, em nome da instituição que foi a segunda casa do seu pai, eu quero homenageá-lo nesse sentido. E, do ponto de vista pessoal, eu não posso deixar de dizer que Vossa Excelência foi de suma importância na minha trajetória como Procurador-Geral do Estado. Eu assumi a Procuradoria num momento extremamente difícil, não vou dizer que foi o pior, porque o pior é muito subjetivo, mas com o governador afastado, sem dinheiro para pagar 3 folhas de pagamento, um sentimento de absoluta descrença na sociedade, e Vossa Excelência teve um papel fundamental na busca por esse equilíbrio em que os poderes do Estado conseguem harmonicamente trabalhar de uma maneira bem, posso dizer até tranquila, pacífica. E um jovem muito pouco conhecido no tribunal, que Vossa Excelência quase pegou pelo braço e me ajudou, me aconselhou, serviu de exemplo para a minha carreira e na minha trajetória, mas eu sempre cheguei com muita disposição para acertar, para ajudar, e só estamos aqui hoje com essa perspectiva de dias melhores, graças ao apoio de Vossa Excelência. Parabéns ao senhor, à sua família, e parabéns ao Instituto de Magistrados do Brasil, que homenageia um dos principais homens da Justiça Fluminense. Muito obrigado. Passo a palavra ao Alzimar Andrade, diretor do sindicato. Então, ao senhor Alzimar. Vou saudar todos os magistrados presentes na figura do nosso decano, o presidente Luiz Sveiter, nosso eterno presidente. E o sindicato não podia deixar, presidente, se manifestar nesse momento. Eu poderia focar a minha palavra aqui
na palavra gratidão, né, falando gratidão, mas seria óbvio demais, porque todos os servidores, todos os magistrados sabem a gratidão que nós temos pela gestão de Vossa Excelência. Foi uma gestão única, ímpar, para a gente, tivemos conquistas importantes nesse período, então falar em gratidão seria óbvio demais. Eu queria usar uma outra palavra, que é orgulho. Nós temos orgulho de ter tido um presidente com a visão que Vossa Excelência teve, com a equipe que Vossa Excelência montou. A gente costuma falar que uma equipe é o retrato da liderança, né? Então, Vossa Excelência enalteceu bem a sua equipe e justamente os juízes auxiliares, os magistrados, embargadores que auxiliaram, os diretores. Foi um momento ímpar para a categoria. Não só porque nós tivemos conquistas importantes em termos de carreira, mas que tivemos o respeito que o servidor é tão importante quanto as conquistas. Vou contar aqui um fato que a gente teve a primeira vez com o presidente do gabinete, e ele disse o seguinte: olha, sempre precisar falar com a presidência, não precisa se preocupar em agendar, em procurar, vem aqui e a gente recebe. E não teve uma vez, em 2 anos de gestão, que a gente tivesse ido à presidência e não fosse recebido pelo presidente diretamente. Não importa o momento, era de manhã, era tarde, era à noite, não importa o assunto, tinha assunto que era emergencial, assunto importante, assunto menos importante, o presidente sempre nos recebeu. E isso para o sindicato e para o servidor é muito importante, que demonstra o respeito que o presidente tem pelo servidor. A OAB, né, o Luciano está aí, ela tem uma máxima que eu acho muito interessante, muito inteligente, que é dizer que sem um advogado não há justiça. Eu queria parafrasear dizendo que sem servidor também não há tribunal. E o presidente Henrique, ele, como ninguém, ele soube valorizar essa ideia. E a gente caminhou junto, foi uma gestão de parceria do sindicato, da categoria com o presidente, que resultou em muitos ganhos, não só para os servidores, mas para o tribunal. Então, quando o servidor ele é respeitado, ele trabalha satisfeito, ele vê o reconhecimento do seu esforço, isso resulta num tribunal que se mantém nos primeiros lugares, mais produtivo e que reflete a capacidade que nós temos no Rio de Janeiro dos nossos servidores e magistrados. Nós somos há anos, o primeiro tribunal do país, não é à toa, é que somos de fato uma equipe muito qualificada. Então, falar aqui do plano de cargos, dos auxílios, benefícios, excelente, somos muito gratos por isso. Mas mais importante do que isso é que nós temos orgulho de ter feito parte da sua gestão. Eu queria só terminar rapidamente com uma frase que a gente usou numa faixa na sua última sessão no órgão especial e que retrata esse sentimento nosso. Na última sessão do presidente Henrique, a gente levou uma faixa para o órgão especial que dizia assim: presidente Henrique Figueira, os servidores jamais esquecerão essa gestão. Eu queria essa frase com a excelência mais uma vez. Muito obrigado. Então vou passar a palavra para o nosso presidente, homenageado. Excelentíssimo desembargador Peterson Simão, presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil. Excelentíssimo desembargador Ernesto Fonseca Costa, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aqui representando o presidente do Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor desembargador Marcos Henrique Pinto Basílio, corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo desembargador Luiz Veiter, nosso decano, nosso mestre, em nome de quem saúdo todos e agradeço a presença de todos os magistrados aqui. Excelentíssimo senhor Luciano Matos, doutor Luciano Matos, procurador-geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo doutor Bruno Dubê, procurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Luciano Bandeira, presidente da Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil. Excelentíssimo senhor Sidney Sanches, presidente do Instituto dos Advogados do Brasil. Minha presidente Eunice Haddad, da Associação dos Magistrados. Presidente Alzimar Andrade, do Sindicato da Justiça, dos Funcionários da Justiça. Por último, mas não menos importante, que mora no meu coração, desembargadora Sueli, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
com quem tivemos trabalhos belíssimos, né? Trabalhos que muito me orgulham. Né? Sob seu comando, nós fizemos uma prospecção em favor da mulher, contra a violência doméstica. Trabalhamos arduamente nesse sentido e o seu comando, a sua contribuição foram super valiosos para nós. Meus amigos, é de suma emoção estar recebendo aqui hoje esta homenagem do Instituto dos Magistrados Brasileiros, em volta de pessoas tão queridas, pessoas que me ajudaram, me ajudam e participam da minha vida de uma forma ou de outra, principalmente a vida profissional. O presidente Peterson falou do meu período de estágio no escritório do meu pai, e foi lá que tudo começou. Desembargador Caetano falou em 40 e poucos anos no tribunal. Pois é, eu já fiz 50. Porque assim que eu passei no vestibular, no final de 73, pai, passei no vestibular, parabéns meu filho, amanhã no escritório. E começou a minha vida profissional. São 50 anos que eu diariamente, praticamente todos os dias, frequento o Tribunal de Justiça. Fui advogado durante 10 anos. Fui advogado no escritório do meu pai, junto com um baluarte da advocacia, o Raimundo Fauro, e com o Antônio Alcides Freire. Nós éramos os sócios do escritório. E era muito feliz lá. Até que o Alcides, um dia, a mulher dele, a Sônia, tinha passado um concurso e ele resolveu me chamar para nós estudarmos o próximo concurso. Eu jamais pensei em ser juiz na minha vida. Não estava nos meus planos. E então eu aceitei não um desafio, uma proposta de estudo. Pensando o seguinte, pelo menos teremos um prêmio de consolação excepcional, que é revisitar toda a matéria de direito, que aqueles 10 anos já tinham se passado desde a formatura, e o contato com a doutrina, de todas as matérias, estava se esvaindo. Fiz o concurso, me inscrevi, o Alcides não fez nada, desistiu logo na largada, e eu continuei estudando e passei. Fui designado para a 5ª Vara Civil de Niterói. Cheguei lá, sentei na cadeira, e é uma brincadeira que eu faço até hoje com os meus filhos. Quando a gente está numa situação ótima, perfeita, tudo certo, eu nasci para isso. Abri o primeiro processo, comecei a ler, despachei, isso é bom. O segundo, isso é ótimo. O terceiro, eu nasci para isso. E fui muito feliz nesses 35 anos de magistratura. São 35 anos onde realmente eu me dediquei de coração, de alma, a esse trabalho tão relevante, tão importante, vital para a sociedade, para a democracia, para o nosso Estado. Fui juiz na regional, fui juiz titular em vara civil, fui juiz titular em vara da Fazenda Pública, trabalhei muito na área fora da judicial, que seria na Associação dos Magistrados, fui diretor adjunto do querido desembargador Tiago Ribas Filho. Depois fui para a Multa dos Magistrados, levado pelo não menos querido e saudoso desembargador Renato Maneschi, onde eu fiquei desde 89, 90, que eu estou servindo na Multa dos Magistrados, sendo duas gestões como presidente, duas como vice-presidente. Foi um período
de muito aprendizado, de muita experiência, porque na Mútua nós passamos a ter contato com os problemas dos colegas. São vários problemas de toda sorte e a gente ali tem que ajudar. E ajudar é uma palavra que a gente tem que carregar na nossa vida o tempo todo. A gente procura sempre ajudar, fazer coisas que as pessoas, de alguma forma, se sintam homenageadas, recompensadas, e o trabalho tem que seguir nessa linha. É um lado social extremamente importante, que a gente, lado social que eu digo, lado em prol da sociedade. E todo mundo, a meu sentir, tem que se preocupar com isso. Fui juiz auxiliar da 3ª vice-presidência e fui juiz auxiliar da presidência do presidente Marcos Fávero. Foram 2 anos onde eu aprendi o que é o Tribunal de Justiça. Foram 2 anos de muito aprendizado, de muita experiência, a ponto de um dia, naquele caos que é a presidência, me virar para o desembargador Marcos Fávero e dizer: presidente, a melhor coisa de eu ser seu juiz auxiliar é nunca querer sentar nessa cadeira. E o destino acaba me levando para este lugar. Jamais pensei em concorrer a cargo de administração, a não ser 3ª vice-presidência, que eu acho o melhor lugar do tribunal. 3º vice-presidência, o presidente analisa toda a parte judicial, fica a par de toda a jurisprudência do tribunal e dos tribunais superiores de Brasília. É um lugar para quem gosta de julgar, para quem gosta de direito, talvez, para mim, não, é o melhor lugar do tribunal. Mas veio a oportunidade, eu consegui ceder e acabei me candidatando e conseguindo ser presidente. Cheguei na presidência, substituindo o desembargador Cláudio Belo Tavares, um período dificílimo. O desembargador Cláudio levava com uma dificuldade imensa o Tribunal de Justiça, não apenas pelos próprios problemas inerentes à justiça, mas também pelo processo de impeachment que o Dr. Bruno se referiu aqui. O desembargador Cláudio montou todo o processo e não foi fácil, não foi simples, mas não teve tempo hábil, por conta de recursos processuais, de terminar o julgamento do impeachment. Eu tomei posse e logo 1 mês depois, 2 meses depois, eu estava presidindo a sessão de impeachment. Foi um momento marcante, e é marcante na carreira de qualquer pessoa. O processo não foi fácil. Foi a primeira vez na história do Brasil que um governador de estado sofreu impeachment. Os julgadores, o tribunal misto, composto por deputados estaduais e desembargadores, teve uma atuação brilhante, uma atuação de altíssimo nível. E aqui eu menciono o desembargador Maldonado de Carvalho, que tanto me ajudou como primeiro vice-presidente da minha gestão, era um dos julgadores. E eu acho que ele está presente. Depois, era um Estado aos pedaços. E nós conseguimos, com o governador Cláudio Castro, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, nós fomos montando, remontando o Estado aos poucos e sempre num relacionamento espetacular. Tivemos, nós 3, momentos de extrema harmonia. Tivemos uma afinidade, uma sintonia que foi impressionante. E eu acho que isso foi o grande responsável pela tão rápida recuperação do Estado. Não podemos, evidentemente, esquecer da participação decisiva do Ministério Público, o procurador, Dr. Luciano Matos,
Procurador-Geral, doutor Luciano Matos, também nesse relacionamento. O tribunal, não sei se foi a parte mais simples, mas foi a parte mais prazerosa. Eu me senti, hoje eu falava com a desembargadora Andréa Pachá, da minha alegria, do meu prazer em cuidar do tribunal. Eu acho que foram os fluidos do desembargador Luiz Veiter, foi outro que passou pela presidência com extremo brilho, muito mais do que eu, né? e fez um tribunal novo, tem uma feição nova. E eu procurei cuidar das pessoas. Eu procurei sempre tratar do tribunal como a casa das pessoas. Quem ia lá atrás de justiça, quem trabalhava lá, seja como magistrado, seja como servidor, eu procurei cuidar de todos, como acho que tem que fazer o presidente do tribunal. E eu fui bem sucedido. Eu agradeço muito o apoio incondicional que eu sempre tive de todas as instituições, né, OAB, IAB, da Ministério Público, Procuradoria. Doutor Bruno, fizemos coisas fantásticas. Acabamos com execuções eternas. Conseguimos resolver milhares de problemas. Né? Fizemos realmente coisas que me orgulham. Eu tenho um imenso orgulho de tudo que eu consegui plantar, decidir, colher nesses 2 anos. Não posso deixar de mencionar que, evidentemente, ninguém faz nada sozinho. Eu jamais conseguiria fazer o que eu fiz, o que o tribunal fez, se não tivesse todo o apoio, primeiro, do órgão especial, segundo, do Conselho da Magistratura, terceiro, das associações, instituições de classe, inclusive a nossa AMAERJ. Depois, aqueles que mais próximos estavam de mim, como o desembargador Marcos Schutt, que cuidou da parte de informática de forma brilhante, apesar de todos os problemas que não se consegue resolver, e o desembargador Ricardo Couto, que cuidou da parte financeira toda, o desembargador César Cury, que nos fez me abrir os olhos para uma nova forma de justiça. Me mostrou o que é a mediação, essas soluções, me mostrou no sentido mais profundo, né? Como que é importante nós resolvermos os problemas além do judiciário. Não é só na justiça que se decide o processo. Aliás, a pior forma de se decidir, de se resolver o problema é o julgamento, porque o julgamento não envolve a vontade das partes, é uma decisão impositiva. A mediação, ela procura que as próprias partes façam acordos, cheguem a um consenso e resolvam entre elas o problema. A mediação é extremamente importante, é a justiça do futuro, onde nós precisamos olhar para frente e ver esse caminho é o mais célere. Ainda mais num tribunal que já chegou a ter 12 milhões de processos em andamento, hoje temos na faixa de 7 milhões, se eu não me engano. Não é possível que um quadro de 190 desembargadores e 700 juízes, eles consigam dar conta de 7 milhões de processos. Não, nós precisamos, sim, muito avançar com a justiça para a solução dos litígios por métodos extrajudiciais. E a mediação é o melhor caminho. Não posso deixar de agradecer também aos meus assessores, que tanto me ajudaram, tanto estiveram presentes em todos os momentos, inclusive para fazermos uma das coisas que mais me orgulha nessa gestão, que é
o Carlos Eduardo e o Bruno e a Patrícia, que ainda estão comigo. Uma das coisas que mais me orgulho na gestão, que é a nova lei dos servidores. Resolver o problema de uma turma que estava sem quadro, sem estrutura, resolver o problema de toda a carreira. Isso é um orgulho que realmente me toma por ter conseguido trazer uma solução para o problema eterno. E, finalmente, eu tive a aventura, a sorte, e hoje eu falava com o Rafael, de escolher meus juízes auxiliares. Daniela, aqui presente, Rafael Estrela, Fernanda Galiza, o Alexandre Teixeira, que hoje é desembargador, Pedro Antônio, que figura especial, e depois, com a promoção do Alexandre, o Marcelo Evaristo. Eles foram mais da metade de tudo que nós fizemos. Reclamei muito, cobrei demais, mas eles fizeram um trabalho espetacular. Eles foram a minha alma, a minha ajuda, minha força nesses 2 anos. Muita coisa que nós fizemos, que o tribunal fez, se deve a esse grupo. Por último, é um agradecimento assim, especial, protocolar, mas de coração, que é para minha família. Né? Meus filhos, meus netos, é aquela força interna, aquele pessoal que está sempre do seu lado, sempre te apoiando, te dando todas as garantias para que você consiga alçar um voo. Normalmente nós é que damos asas aos filhos, mas nessa oportunidade, neste trabalho, eles é que me deram asas. Eles é que me ajudaram muito. Né? E, por fim, o pai. Obrigado, pai. Obrigado a todos vocês. E para finalizar, vou pedir à desembargadora Maria Helena para fazer a entrega de uma placa para o nosso homenageado. Institutos Magistrados do Brasil, homenagem ao desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira pela próxima fecunda presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no biênio 2021-2022, que uniu e fortaleceu toda a magistratura fluminense, que passou a produzir mais e melhor. Registramos nossa gratidão, Rio de Janeiro, 21 de março de 23, IMB. Sendo assim, agradeço mais uma vez o comparecimento de todos, nosso homenageado, e declaro encerrado o evento. Todos estão convidados para o singelo coquetel.
É.